história de Noé revela lições valiosas sobre fé, obediência e promessa divina. Lá em Gênesis 6,13, Deus avisa Noé sobre o dilúvio iminente. Primeiro ponto, Deus avisa. E você lê, você percebe que Deus fala para Noé diretamente sobre o que estava vindo a acontecer. Ou seja, Noé, vai vir um dilúvio, eu vou eliminar a humanidade, vai todo mundo morrer, vai todo mundo ficar afogado. E se você não quiser ficar afogado, construa uma arca. Leve 2 animais de cada espécie para essa arca e pronto, vocês serão salvos. Conosco, esse aviso pode ser de forma diferente. Pode ser através do Espírito Santo, pode ser através de um amigo, de um pastor, de um líder, de um irmão, de um pai, de uma mãe. Às vezes Deus pode não falar conosco diretamente, como ele falou com Noé, mas ele pode usar pessoas para vir falar conosco. Como foi o caso lá de Atos, capítulo 16, versículos 6 e 7, onde o Espírito Santo fala com Pedro e os discípulos para que eles não fossem até a Ásia levar a palavra de Deus, para que eles fossem para outro lugar. Ou seja, Deus usou o Espírito Santo para falar com os discípulos naquele momento. O segundo ponto dessa passagem de Noé está lá no versículo 22, onde Noé escuta o que Deus fala e cumpre aquilo que Deus manda. Ou seja, Deus orientou que ele fizesse uma arca, ele cumpre a orientação de Deus. Novamente, no versículo 5 de Gênesis 7, a narrativa bíblica reforça que Noé fez tudo exatamente como Deus mandou. Tudo como Deus ordenou. Deus falou, constrói com esse comprimento, com esse tipo de madeira, com esse revestimento. Noé foi lá e fez tudo exatamente como Deus orientou. Deus tinha uma promessa para Noé. Se Noé ouvisse o que Deus tinha falado e cumprisse exatamente o que ele tinha falado, toda a família dele seria salva. Foi exatamente o que aconteceu. Noé escutou o que Deus tinha para falar e foi salvo, ele e sua família. Noé viveu boa parte da vida dele construída a arca, recebendo várias e várias críticas, zombaria, xingamento, desprezo por parte daquelas pessoas que olhavam ele construir a arca, mas não acreditavam que o dilúvio estava por vir. Não acreditavam que ele estava sendo usado por Deus, não acreditavam na mensagem que Deus tinha entregue para ele. Ou seja, ele passou uma boa parte da vida dele sendo motivo de chacota para toda aquela civilização que morava juntamente com ele. A gente pode fazer uma ligação direta com a salvação prometida por Cristo para nós. A gente vive uma vida separada daquela do mundo. A gente vive uma vida em consagração a Deus. Uma vida onde por muitas vezes a gente é taxado como louco, como sem noção, como fora da realidade, como crente quadrado, como crente que não sabe de nada, como crente que vive no mundo da lua. Ou seja, a gente é chamado de crente. Aquele ali é o crente que não... é chato, é crente. Crente não sabe se divertir, crente não sabe isso, crente não sabe aquilo. Amam falar da gente que é crente. Mesma coisa acontecia nesse tempo de Noé. As pessoas falavam de Noé porque não entendiam a mensagem que Deus tinha passado para ele. Tal como hoje não entendem a mensagem que Cristo passou para a gente. A construção da arca de Noé é um paralelo traçado à nossa caminhada de fé, onde temos instruções diretas de Deus do que nós devemos e não devemos fazer. E durante a caminhada, a gente vai ter palavras contrárias a gente. A gente vai ter palavras contrárias quando a gente se posiciona contra o aborto, quando a gente se posiciona contra ideologia de gênero, quando a gente se posiciona contra o mundo. Eu estou contra o mundo, eu estou passivo a críticas do mundo. Mas quando eu estou contra o mundo, eu estou fazendo a vontade de Deus. E é isso que Noé ensina pra gente. Pode estar todo o mundo contra você, mas você tem que estar unicamente fazendo a vontade de Deus. E você vai ser salvo se você fizer a vontade de Deus. A tempestade vai vir assim como veio para Noé. Noé enfrentou a tempestade. Noé passou os 40 dias e as 40 noites na tempestade. Ele enfrentou todos os dias, ele passou os perrengues da tempestade. Diferente dele, as outras pessoas que não acreditaram no que ele falava também enfrentaram, mas não tinham como ficar seguras em meio à tempestade. E morreram. Noé construiu uma arca, Noé construiu um local de segurança para ele, para sua família, para os animais. Ele sobreviveu à tempestade porque ele estava cumprindo a vontade de Deus. Agora, se a gente não cumpre a vontade de Deus, a tempestade vai vir, e a gente vai morrer. Porque a gente não está seguro na vontade dele. A gente está na nossa vontade, na nossa carne. A salvação de Noé veio pela obediência dele a Deus, por seguir exatamente os passos e os planos que Deus deu para ele. Assim como a nossa salvação
vem através de Cristo Jesus, seguindo exatamente os passos que ele seguiu, fazendo exatamente aquilo que ele disse que a gente tem que fazer, cumprindo exatamente aquilo que ele disse que a gente tem que cumprir. Porque se a gente cumprir aquilo que Cristo ensinou, então nós seremos salvos. É isso. Deus abençoe você, que você tenha uma ótima semana. Se inscreve no canal, deixa um comentário, deixa seu like. E é isso. Um forte abraço. Assiste esse vídeo aqui também, ó, que eu tenho certeza que você vai ser muito abençoado. Tchau, tchau.